Seria um novo. Não, aí já Olha aí, quero ó. ver para crer. Olha só. Trump ameaça retirar licenças de empresas de mídia que criticam o presidente. Ele acusou emissoras de TV de serem braços dos democratas. Pois não, Socorro. Amadeu, a gente não se surpreende mais, né? Cada dia um pouquinho mais. A gente vai ver agora a declaração do presidente americano ontem no voo da Inglaterra de volta para Washington. E aí o presidente conversa com os jornalistas que fazem a cobertura, que fizeram a cobertura da viagem, e aí entre uma das perguntas, o presidente respondeu o seguinte: li em algum lugar que emissoras estavam 97% contra mim, 97% negativas, e mesmo assim eu venci com facilidade. Só dão notícias ruins sobre mim. Eu acho que talvez a licença delas deve ser retirada. O presidente americano ameaçando mais uma vez retirar licença, parar, cortar o funcionamento de emissoras de TV. Ele já fez isso outras vezes, a gente já falou aqui no programa, a última vez foi em agosto, quando o Trump ameaçou retirar a licença de duas redes de TV, da NBC e da ABC. Na época, no mês passado, o presidente Trump disse que essas emissoras são braços do Partido Democrata. Uma notícia que acabou de sair sobre essa censura à imprensa nos Estados Unidos, o presidente americano, e a gente falou também aqui, que ele está movendo uma ação contra o jornal de difamação contra o jornal New York Times. Ele está pedindo 15 bilhões de dólares. Hoje, um juiz rejeitou essa ação. O juiz disse que é uma ação, essa denúncia que foi apresentada é uma denúncia, entre outras coisas, longa, tediosa, que a denúncia não deve ser um comício político e que eles têm que refazer. Então, os advogados do Trump agora vão ter que refazer a denúncia, tem um prazo aí de 28 dias e a denúncia não pode ter mais de 40 páginas. Agora, voltando ao presidente Trump nessa censura, ele agora também está em uma luta contra uma deputada. É a deputada Ilhan Omar, é uma deputada democrata, eleita pelo estado de Minnesota. Ela nasceu na Somália e se tornou cidadã americana em 2000 e foi eleita para o Congresso. O Trump quer que ela perca o mandato, o Trump quer não só isso, que ela seja deportada. Mas ela é americana, mas o presidente quer que ela seja deportada. O Trump acusa a deputada, entre outras coisas, de fraude. E a gente tem aí no Twitter que o presidente escreveu, ele escreveu muita coisa sobre o país da deputada, sobre a Somália, que é um país corrupto, um país muito pobre, com muitos problemas. E no final do Twitter ele escreveu: não foi ela quem se casou com o irmão para obter a cidadania? Que escória temos em nosso país, nos dizendo o que fazer e como fazer. Depois, o presidente Trump compartilhou um outro tweet, um X. Ele escreveu o seguinte, dizia: compartilhe se Ilhan Omar deve ser censurada e removida do cargo imediatamente. Teve mais um, o presidente também escreveu: como alguém que apoia o Hamas tem permissão para representar americanos no Congresso. Essa briga, essa luta do presidente contra essa deputada, ontem teve um voto de censura à deputada sobre o que ela disse sobre a morte do ativista Charlie Kirk. Só que esse voto de censura no Congresso não passou. O voto não passou no Congresso. Foi uma votação bem apertada, 213 contra 214, mas não passou. E o que chamou mais atenção que 4 votos foram de deputados republicanos que votaram contra essa censura à deputada. O que ela disse? Ela disse que o Charlie era um homem cheio de ódio, que ela não concordava com os comentários dele, com o ponto de vista dele sobre violência armada, sobre escravidão, sobre a morte do George Floyd, aquele negro que foi morto, asfixiado, né, morreu asfixiado por policiais. Foi isso que ela falou. E aí o Trump foi no X, Amadeu, nas redes sociais, na verdade, e ele até publicou o nome dos deputados republicanos que votaram contra
a censura da deputada. Colocou lá no X o nome dos deputados republicanos que votaram contra e o número, o telefone do Congresso para que essas pessoas se manifestem. Aí pode ser reclamando, pode ser ameaçando atos do presidente Trump, Amadeu. É como alguém que liberou os cachorros para correrem atrás, né, dos deputados. Quando alguém pede, qual é o valor da indenização? 15 bilhões de dólares. Ele não está querendo indenização, ele quer fechar o jornal. Quer fechar o jornal. Não é indenizar por nada, ele quer fechar o jornal. É simples assim. France. Amadeu, sempre quando se fala em liberdade de imprensa e de expressão, inclusive deputados da extrema-direita no Brasil citam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E você vê claramente o presidente Trump ferindo ao que diz a Constituição estadunidense. Então, os Estados Unidos já vivem uma espécie de autocracia, só que os estadunidenses, eles infelizmente não conseguem perceber esses sinais com grande veemência porque não tem uma experiência nesse nível na sua história. Claro que teve ali um período de restrições ao sufrágio universal, mas o país não tem uma experiência tão clara quanto o Brasil teve em relação ao autoritarismo. Então, realmente me impressiona como as instituições têm falhado em brecar esses rompantes autoritários do presidente dos Estados Unidos, Trump, e em relação aos ataques à deputada, é impressionante como a artilharia do presidente dos Estados Unidos sempre é direcionada para algum parlamentar, algum político que é imigrante, tem alguma descendência. E ele não é imigrante, porque ela é americana. Mas ele falou, ali tem a questão da descendência dela, de um país da África. Ela nasceu na Somália. Então, mas ela tem a cidadania americana. Sim, ela é americana, se tornou americana em 2000. Impressionante. Mas essa descendência também é a artilharia dele contra aquele candidato lá em Nova York. Então, se percebe aí um modus operandi do presidente Trump. Mas não é só dele não, porque ele está aí, eu lamento dizer, mas as pessoas aprovam sim. Um número gigante de pessoas nos Estados Unidos pensam igualzinho que o Trump pensa. Amadeu. Vão embora, saiam daqui. Ou vocês são americanos, aqueles lourinhos, branquinhos, se não são, saiam daqui. Eu não sei por que as pessoas não saem de lá. Eu fico me perguntando por que não saem. Eu não ando lá. Sinceramente, nunca tive, assim, coisas bonitas lá, mas não... E agora, então, desse jeito, pelo amor de Deus, mas fala, Socorro. Não, é só para dizer que essa luta contra a deputada, essa briga começou por uma outra deputada, é a deputada Nancy Mace, da Carolina do Sul, que ela quer concorrer aí ao governo da Carolina do Sul, então ela está empenhadíssima, muito raiva que ela demonstra nas redes sociais contra a deputada que nasceu na Somália, mas que é americana. Então aí o Trump encampou, aí agarrou essa luta e pede inclusive a deportação da deputada. Eu vou passar para você, Alex, para amarrar essa história, mas olha, tudo que o Trump perde, porque a economia está triste, nós já mostramos aqui, tudo que o Trump perde na economia, que ele perde na administração, que é péssima, ele recupera numa história dessa aí. É a chamada... Ele queima uma deputada, essa deputada forasteira não é daqui. Esse aí é um africano infiltrado que está sujando a nossa raça. É assim, e que ele mantém os fanáticos ali ao lado dele, enfim. É triste, mas a realidade é essa. Fala. É a chamada cortina de fumaça, né, Amadeu? Quando você não tem números ali para comprovar algo que você prometeu durante toda a campanha, que era a ascensão econômica dos Estados Unidos, quando você não tem esses números positivos para apresentar, você tem que ali suprir com algo. E ele está suprindo com um discurso, que esse sim é o mesmo da campanha, não enganou ninguém, os votos ele teve já com esse discurso, com essas posições, e concordo com você assim plenamente. Os eleitores seguem ainda acreditando e aplaudindo declarações como essa.